Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu decidi compartilhar com vocês algumas das minhas experiências e o meu testemunho. Então, simbora com a gente? Então, parei para refletir um pouco. Nossa, nunca contei minha história. Então hoje eu decidi compartilhar com vocês um pouco da minha história. Claro que é bem pouquinho mesmo, porque é muita coisa. Mas, desde já, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu me considero como alguém que nasceu no Evangelho. Por quê? Com 10 anos de idade, meu pai, quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai e minha mãe aceitaram ao Senhor Jesus. E eu iniciei na Igreja Universal do Reino de Deus. E eu lembro que minha mãe e meu pai, nós congregávamos em uma igreja que era em outro bairro. Às vezes nós íamos a pé, né, de ônibus e tantas outras coisas. Aquele fervor, aquela coisa do primeiro amor, né? E eu lembro que a primeira música que eu aprendi desde quando eu era pequena era... Ai, meu Deus, esqueci a música. Caminhando eu vou para Aquidauana, é um bairro de lá de Salvador, Bahia. Então nós morávamos lá no Alto do Cabrito, para quem conhece, né, vai entender a distância. E nós cantávamos, meu pai me colocava, né, nos ombros e nós íamos cantando: caminhando eu vou para Aquidauana, caminhando eu vou. Reparar na minha voz não, mas enfim, foi a primeira música que eu aprendi e era momentos especialíssimos. Com 6 anos, nós já tínhamos saído, né, da Igreja Universal, fomos congregar na Igreja Batista Plenitude, que é que fica lá no nosso bairro mesmo, né, até devido à distância. E eu lembro que com 6 anos de idade, estava pregando a pastora Raimunda, né, lá na Plenitude, e ela ministrando a palavra do Senhor. Uma coisa que acontecia sempre. Em todas as igrejas que eu participava, minha mãe sempre me deixava ao lado dela. Ela não me deixava ir para a salinha, porque tem o período da salinha das crianças, que era o quê? No momento de culto, as crianças iam para a salinha e aprendiam com visuais ou coisas do tipo. Então, o único período que eu ia para a salinha era nos dias de estudo. Por quê? O estudo realmente, para que eu pudesse compreender, eu tinha que estar lá. Então, nos estudos eu ia. Mas, em culto normal, minha mãe não deixava eu ir para a salinha, né? Vigília, qualquer coisa que tivesse, minha mãe queria que eu ficasse ao lado dela. Sair para beber água no banheiro, gente, só uma vez, que era no meio do culto, antes da palavra, voltou, prestou atenção na palavra. Não levava brinquedo para a igreja. Eu gosto de ressaltar isso aqui bastante. Não tinha essa de ficar levando brinquedo, não. Ficava lá sentada, nem caneta, nem papel, nada disso. Ficava lá sentada, prestando atenção no culto. Claro que às vezes dormia, né? Mas eu louvo a Deus porque minha mãe fez isso. Por quê? Não que eu prestava atenção no culto, mas eu lembro de muitas as frases, sabe? Frases soltas assim no culto, que eu peguei e coloquei aquilo no meu coração. A primeira vez que eu ouvi que os últimos serão os primeiros, sabe? Frases assim sucintas, eu pegava da pregação. Então, hoje eu louvo a Deus por isso. Mas voltando, com 6 anos, a pastora Raimunda estava pregando e ela falou uma frase que me chocou completamente. Eu comecei a chorar, eu comecei a me derramar naquele momento. E com 6 anos de idade eu tomei essa decisão. Quando ela perguntou quem queria aceitar Jesus, eu fui a primeira. Aí fui, aceitei ao Senhor Jesus. Não teve pressão de ninguém, porque tem essa mania de dizer, né? Você quer aceitar Jesus? Não teve pressão, porque eu era uma criança, eu tinha 6 anos, então ninguém olhou naquele momento. Mas eu comecei a chorar, comecei a me derramar e fui. Minha mãe estava de olho fechado, porque lá, né, a grande maioria das igrejas, quando inicia o período de apelo, o que é que a igreja faz? Intercede para que
as almas abram o coração e deixem o Espírito Santo entrar. Então tava todo mundo de olho fechado. Minha mãe, quando viu, de repente eu estava lá na frente pedindo para aceitar o Senhor Jesus. Então foi um momento maravilhoso da minha vida e até hoje eu louvo a Deus por isso. E muitas coisas se passaram, né? Desta igreja nós fomos para uma outra igreja batista, que é a missionária Elion, que foi a minha base, né, enquanto ensinamento cristão. Então louvo a Deus até hoje pela vida do pastor Manuel e sua família. Muitas saudades, querendo voltar para lá urgente. Mas não perdendo foco, mais uma vez sentada aprendendo ao lado da minha mãe em todos os momentos, somente na escola bíblica dominical, que íamos aprender com a professora Alda, que foi uma professora tanto no ensino, né, escolar, quanto na escola bíblica dominical, junto com a irmã Silvana. Nossa, um amor de pessoa. E me ensinou muito sobre ajudar as pessoas, e até hoje ela tem um projeto de ação social. Irmã Silvana e irmão Cosme eram as pessoas que eu acompanhei desde cedo aqui, fazer sopão para levar, arrecadar alimento, arrecadar roupa. Vendíamos quase tudo que você imaginar, nós vendíamos para ajudar outras vidas, outras pessoas, ou para ajudar a fazer alguma festa. Era assim, nós fazíamos de tudo. E chegou um período da minha vida em que eu decidi me batizar, né? Ninguém me falou nada, ninguém me perguntou nada, eu simplesmente falei, eu quero me batizar. Então nós fizemos o curso de pré-batismo, e eu lembro que nesse dia, gente, eu digo que foi o segundo momento mais marcante da minha vida, porque no dia que eu decidi me batizar, você fica com aquela empolgação, você fica com aquela coisa, eu quero me batizar, eu vou me batizar hoje. Mas quando nós entramos na Lagoa do Abaeté, lá em Salvador, Bahia, quando eu entrei, que foi minha vez, porque lá nós batizamos o quê? Uma pessoa por vez. Então, quando foi a minha vez, quando foi um momento em que alguém orou por mim, quando foi um momento em que eu declarei, né, você crê no Espírito Santo, no Jesus, a pergunta batismal, que eu não lembro agora, mas a pergunta batismal, e que o pastor Manuel olhou para mim e chorou junto comigo, nossa, esse momento eu posso dizer que foi um momento maravilhoso e marcante para minha vida. Então, com 12 anos, tá bom? 12 aninhos, eu me batizei nas águas. Eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa muito interessante. Meu pensamento, né? A minha consciência. Eu fiz tudo isso por mim e compreendendo tudo que eu estava fazendo. Antes que as pessoas perguntem, eu falei, não, ninguém me influenciou a nada. Eu compreendi, eu estudei e cheguei a esse ponto. Então, com 12 anos aconteceu isso. Eu lembro que um ano depois houve o culto de missões. O culto de missões é o culto que eu mais amo em toda a minha vida. Toda a minha história sempre foi o culto de missões. Então, no culto de missões, estava pregando a missionária Ludmila nesse culto, junto com seu esposo. E é um culto maravilhoso e marcante porque nós vemos a realidade de quem verdadeiramente abre mão de tudo, abre mão da sua vida, abre mão das suas expectativas para viver a vontade de Deus. Então eu sempre valorizo muito os verdadeiros missionários, não sei esses missionários que carregam o nome e somente saem pregando por aí, levando dinheiro da igreja, não. Eu estou falando dos verdadeiros missionários, que são aqueles que abrem mão de tudo para pregar a palavra do Senhor em outros países, em locais, né, distintos, né, em locais de verdadeira pobreza, ou então aqueles que realmente são locais ricos, mas que sofrem moralmente falando. E neste dia eu lembro que foi um dia marcante para mim, porque Deus mais uma vez se fez presente, falou algo maravilhoso.
Sabe o dia que Deus tira para falar com você? O que será de toda a tua trajetória de vida? Foi este dia, foi este momento. Não compete a mim falar o que foi dito aqui, porque foi algo para mim, né? Mas eu digo que foi um dos momentos maravilhosos que vivi e dou graças a Deus por isso até hoje. Logo depois, né? No ensino médio, temos aquela fase, né? De conflito interno, né? Entre os jovens e adolescentes, até porque, né? É o período de... Dizem que é o período de rebeldia, mas tem aquele conflito interno. Eu sou cristão, eu sou evangélico, mas tal pessoa fez isso, mas tal pessoa fez aquilo. Então, há um conflito. E nesse período em que eu gosto de declarar isso aqui com muita veemência, antes sequer que eu pensasse em fazer qualquer coisa, em praticar qualquer coisa, tinha um Espírito Santo maravilhoso, lindo, top, que sempre me... Oi? E foi nesse período em que eu orei bastante. Foi esse período que eu me aproximei ainda mais do Senhor. Então, orando muito, eu pedia muito a Deus para colocar pessoas na minha vida que pudessem me ajudar. E foi nesse período que eu encontrei o grupo Força Jovem na escola, que era composto por diversos jovens de diversas igrejas e denominações, que todo intervalo de aula orava junto, louvava. Qual era o intuito? Almas para o reino de Deus. Então, através da Jennifer, uma amiga minha, e Joyce, eu me juntei a esse grupo. Gente, foi o período ainda mais marcante. Todo o período para mim é marcante, mas foi um período ainda mais marcante. Por quê? Você via as pessoas aceitando, os jovens, aqueles jovens, sabe, que é os famosinhos da escola, digamos assim. Você via aqueles jovens chorando, se derramando na presença do Senhor. Professores. E nós orávamos juntos, nós apresentávamos um versículo rápido, porque era somente 20 minutos. Então, muitas coisas aconteceram. E eu lembro que esse período foi o período em que mais eu me aproximei do Senhor e da palavra de Deus. Eu louvo a Deus até hoje. Pela vida da Andiara, pela vida da Fernanda e tantas outras pessoas que faziam parte do grupo Força Jovem na escola. Depois desse tempo, depois desse período, muitas coisas aconteceram. E poucas dessas eu gostaria de ressaltar. Eu comecei a iniciar, né, o meu ministério pregando a palavra do Senhor. Eu já tinha pregado uma vez com 8 anos, um culto de criança, depois com 9, mas com pregar assim para toda a igreja, eu comecei pregando a palavra do Senhor com 15 anos. 15 anos, foi isso mesmo. Que eu comecei a pregar a palavra do Senhor assim, para toda uma igreja. Porque antes eu pregava para as crianças. Porque culto de criança lá era criança reorganizando tudo, né? Para a criança de fora. Então a criança de dentro se prepara todinha, convida outras crianças para que possam também aceitar o Senhor Jesus. Então, com 15 anos, eu comecei a pregar para toda uma igreja, com o apoio e o ensinamento que tive, toda a base que tive, e eu louvo muito a Deus. São os momentos mais marcantes da minha vida, toda vez que eu vou ministrar a palavra do Senhor, porque é um momento em que você simplesmente deixa ser usado por Deus. Então, você abre mão de tudo e deixa Deus falar contigo e com a igreja. Então, é um momento maravilhoso. Mas para o vídeo não ficar muito longo, o que eu gostaria de ressaltar aqui. Uma vez eu estava escutando uma pregação e minha mãe sempre deixava a TV ligada no R.R. Soares. E eu sempre me apegava a muitas das frases que ele dizia. E eu lembro que uma frase que ele falou e que marcou completamente a minha história de vida, e principalmente nesse período da adolescência que eu estava vivendo, foi quando ele falou
qual é o teu testemunho? E ele estava falando realmente de testemunho de vida. E quando ele falou, né, que existem diversos testemunhos, existem vários testemunhos de pessoas que sofreram, de pessoas que quase chegaram a morrer e voltaram, mas ele falou o verdadeiro testemunho, e o testemunho que eu mais admiro é o testemunho daqueles que cresceram, nasceram, cresceram e continuaram a viver e morreram no Evangelho. Então, quando ele falou aquilo marcou o meu coração. E eu falei para Deus, eu desejo que o meu testemunho seja esse. Então, eu estou aqui para contar o meu testemunho. Ainda não se encerrou, tem muito que acontecer. Mas eu gostaria de dizer para você, principalmente você que é jovem, você que é adolescente, você até mesmo criança. Eu gostaria de deixar claro para vocês. O testemunho mais forte e o melhor testemunho que pode existir na sua vida é daquele que nasce, cresce e morre servindo ao Senhor Jesus. Então não fique procurando coisas para que você possa dizer, nossa, não. O melhor testemunho é daquele que sempre está aos pés do Senhor Jesus. Então, esse é um pouco da minha história. Se vocês quiserem parte 2, pode comentar aí. Tem muita coisa que eu esqueci de falar, o que eu não falei. Mas que Deus abençoe vocês e fiquem com essa mensagem. Não vale a pena se afastar dos caminhos do Senhor por qualquer que seja a desculpa. Não vale a pena. O que vale a pena mesmo é servirmos ao Senhor integralmente, inteiramente, todos os dias. Deus abençoe vocês. Paz.